Bodega Nordestina, com Paulo Viana. Forte abraço, minha gente. Estamos chegando para mais um bate-papo aqui na nossa TV Bodega Nordestina, o seu canal no YouTube. Você que não está inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para você receber as notificações. Já passamos aí dos 90 mil inscritos, são mais de 30 milhões de visualizações no nosso canal TV Bodega Nordestina. Nosso bate-papo de hoje é com ele, José Humberto Maciel Melo. Você conhece? Não tem nada a ver com Maciel Melo, cantor, né? Que é dos bons. Mas é simplesmente nada mais, nada menos do que o radialista, animador, apresentador, repórter policial, narrador esportivo, Beto Melo. Prazer tê-lo aqui na nossa Bodega Nordestina. Seja bem-vindo, meu querido. Ô, Paulinho. Eita, mas Tá Zé tudo agora... tranquilo, né? Meu amigo Paulo Viana. Veja Sei só, lá, o prazer é de ambos. Eu gostei Que coisa boa. É- Eu tô com esse mosaico aqui, para quem tá acompanhando a nossa live agora. E quando eu olho essa logomarca aqui, essa logomarca também faz parte da nossa história, né? Faz? Eu já estive na bodega em outras oportunidades, Foi. com algumas transmissões, como Vossa Excelência falou aí. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Então, meu amigo, quem agradece sou eu. Tá de volta à bodega em um cenário diferente. Hoje eu faço parte de bodega. Já fiz em outras oportunidades fazendo outras coisas. Hoje eu vivo a bodega de forma diferente. Eu já Mas vai falar. Inclusive, muito você, bom. Você já vendeu até lanche da É, bodega. claro. Não era uma bodega, era uma venda, né? A gente vai falar sobre isso, sobre aquele nome É o exótico sistema, né? que foi dado, né? Você sabe. Você vai puxar daqui a pouquinho aqui, o pessoal vai me conhecer mais um pouco e a gente vai falar mais sobre a vida de Beto Melo, com o sobrenome de cantor, como você citou agora há pouco, Maciel Melo, que é um sertanejo, que é um O senhor grande canta alguma compositor e coisa? cantor. A gente pode arriscar daqui a pouco. Eu subi já alguns palcos da vida. Já. Eduardo Brito, prepara aí o violão aí. Prepara o Dá violão, um solo porque aí. eu já tive alguns palcos da vida e daqui a pouco eu solo vou no falar violão. sobre um artista que eu era fã, já não está mais entre nós, Meu xará. da massa brega. E algumas oportunidades ele foi a alguns shows lá em Camalaú, quando residia até então. E a gente subiu o palco, né? E a gente cantava. Eu estava comentando, e eu vou deixar que o amigo possa abrir o programa de vez, mas a gente estava comentando sobre isso esse final de semana lá em Camalaú. Quando um colega meu, citando aí, me lembrando, né, dizendo que tem algumas imagens no momento que eu subia aos palcos, que cantava, que tentava interpretar. Mas aquilo ali você sabe que era na força daquele líquidozinho, né? Que tem um pouquinho de álcool. Aquela época das bandas de baile, né? Bandas bailes. Aí veio o cantor, que daqui a pouco eu vou citar Sim, aqui, sim. até para que a gente possa deixar as pessoas na expectativa. O cara que eu era fanzaço mesmo. Cantou muito, mas morreu de uma forma trágica. Como o Jota teve aqui recentemente, Jota é o homem do brega. Eu também vou falar em brega daqui a pouquinho. Paulo. Que Vou. é brega, né? Tudo é brega, né? Tudo é brega. Tudo é brega. Ou é Fique moda? à vontade. Deixa eu agradecer o É EB brega que tá ali ou moda? conosco. Oi? É brega ou moda? É tudo junto, né? Ou chique? Hoje, na realidade, é um verdadeiro combo de tudo que a gente vive hoje. E tudo, É um tudo. combo chique. É um combo X. Pronto. Entendestes? Deixa eu agradecer a Eduardo. Eduardo tá ali na retaguarda, no áudio, vídeo. Eu posso dizer o nome dele aqui? Não tem é problema. B. O nosso amigo é B. É B. O Eduardo Brito. A gente é primeira qualidade, já trabalhamos próximos, juntos, mas na mesma empresa, claro. Mas hoje está em outra nova caminhada. Boa sorte. Tô aqui, Paulinho! Muito bem. Beto Melo, natural de Camalaú, Cariri, paraibano, Cidade das Águas. Há 20 anos já morando em Santa Cruz, Capibaribe. Com certeza. Hoje Camalaú, terra da cultura e do trabalho, né? Tem a terra das águas. Mas tem água lá. Tem. E eu Ah, costumo- tá. Interessante, para quem vai estar em Camalaú acompanhando esse material, eu sempre fui um defensor que Camalaú era a terra das águas. Mas recentemente foi feito tipo uma entrada, um portal, que há muito tempo aquele portal não era concluído lá na cidade do Congo, ali na saída para Camalaú. E é que eles denominaram a cidade do Congo, tá lá, portal. Congo, seja bem-vindo à das cidade das águas. Já tiraram os Então, pisca-pisca Natal. não é que a gente perdeu essa luta, né? Não é que a gente perdeu essa luta, não, porque era algo meu. Não era que a cidade defendia o posto de Cidade das Águas. Mas como eu via que Camalaú, pela transposição do Rio São Francisco direta, o Congo desce no Rio Perene. Camalaú recebe as águas do Rio São Francisco 24 horas hoje. E daí, como Camalaú já tem um açude, um manancial grande, é uma cidade que não teve muito trabalho em relação à questão de abastecimento, desde 89, da construção pelo governador Wilson Braga, e eu sempre falava, terra das águas, terra das águas, terra das águas. No momento que concluíram o portal,
Aí ficou a cidade do Congo. Mas hoje, terra da cultura e do trabalho, Camalaú. Qual foi sua infância lá em Camalaú? Antes de eu falar da minha infância, deixa eu falar, né? Eu tô aproximadamente aqui, cheguei em 96. Já vamos para 2006. Voltei para ser um ano em Camalaú. Vamos lá que vai aproximadamente 28 anos já em Santa Cruz. Já estou na hora de receber um título de cidadão santacruzense. Tá, a gente vai, daqui a pouco. Eduardo Eduardo já está imprimindo ali. Ô, Paulo, já que o papo aqui, a gente é descontraído, mas eu fazer uma cobrança dessa aqui, não pode, né? A um político, enfim. Mas uma pessoa chegou para mim, quem sabe Beto um dia recebeu o título de cidadão Santa Cruz, eu quero saber onde foi que eu contribuí com a cidade. Se foi na informação, se foi, enfim, mas que a gente possa chegar lá. Porque 28 anos já em Santa Cruz, já é um mundo, né? Vivi 17 em Camalaú, 28 aqui em Santa Cruz de Caparibe. Se você não contribuiu com a cidade contribuiu com você, porque aqui você tirou seu pão de cada dia. Ainda tiro, né? tiro. E Verdade. construiu sua família. Com certeza, tenho 2 filhos maravilhosos. Mas como foi a infância? Júnior e Heitor. Um abraço para os dois. Eita, Paulo, a infância foi comunicação, cara. Antes das Lá em brincadeiras. Camalaú, já tinha Sim, rádio lá? Tinha... Não. Até carro porque de ainda não som. tem, né? Tem apenas uma rádio Porsche, tem outra rádio que está aí tramitando o Ministério das Comunicações para que Camalaú venha receber de fato direito um meio de comunicação. Mas a minha brincadeira foi de carrinho, de peão, aquele que o Jota falou aqui de bola de gude, enfim. Mas em meio a tudo isso, comunicação. Eu gravava com os pilotos. Ou pilotos mesmo, né? De gravações. Eu tinha um apreço enorme e também uma admiração por radialistas. Você fazia notinhas de maço de cigarro? Não, com certeza absoluta, cara. Eu tive recentemente com um primo meu, lá em Camalaú, ele é de João Pessoa, Márcio. Márcio vinha de João Pessoa. Lá eles brincavam realmente com as notinhas de cigarros. E tinha as notinhas que valiam mais, Marlboro, Hollywood, esses cigarros mais caros. E Márcio chegava lá, eu e Chico, meu primo, alô Chicão, a gente juntava aquelas caixas de sapatos, fazia os maços, tipo dinheiro mesmo, e Márcio vinha e levava esse material para João Pessoa, para brincar com os amigos dele lá. Então é muito interessante, a gente, muito, cara, fez muito notinhas de cigarro, podia ver um cigarro, ou seja, jogado ali um papel de cigarro e não pegar e transformar aquilo ali em uma cédula, que pra gente era cédula naquele tempo, né? Seu filho de Dona Dário e seu bebê Maria do Rosário Maciel Melo, conhecido como Dona Dário, e Inocêncio Quirino de Melo. Bibi Calombi. Interessante. Bibiu que é poeta. Interessante. Eu vou chegar aí. Bibiu para camalauenses. Bibiu Calombi. Quando Bibiu sai de Camalaú e ultrapassa fronteiras, é Bibi Calombi. Aí tira um U. Pai teve por 10 anos na rádio, na extinta Rádio Cidade, lá de Sumé, AM, trabalhando às noites, né, com um programa de poesia. E na realidade, na abertura do programa, que foi gravado por César Melo, ou seja, por César Alexandre. Alô, César Melo, Cícero Braz, deve estar nos acompanhando também. Por César Alexandre. César gravou Bibi Calombi mesmo, e é Bibi Calombi. Eu te fiz até uma pergunta, pai, recentemente. Eu disse, pai, Bibiu, porque eu sou filho do homem. Eu digo, Bibiu ou Bibi? Ele disse, não, na realidade meu apelido é Bibi mesmo. Mas foi adotado em Camalaú com U. Aí ficou Bibiu Calombi. E sobre a infância, Paulo, deixa eu só voltar rapidinho. Como eu falei, comunicação, rádio, 14, 13 anos, com rádio para cima e para baixo em Camalaú. Minha irmã tinha um rádio, motor-rádio laranja, parecia uma banda de tijolo com 6 faixas. Eu batia Camalaú com esse rádio, escutando as rádios da região. Na escola, o senhor era aplicado, participante das atividades, apresentação? Paulo, na realidade, eu era sempre participante. Não vou dizer que fui um dos melhores alunos, no que diz exemplar. Mas estudei até quanto pude. Depois, quando vim para Santa Cruz, vim muito novo. Estudei apenas um ano aqui lá no Luiz Alves, que hoje é o EREM Luiz Alves. Fui matriculado pelos meus tios, né, por Betinha, por seu Naldo. Quando eu cheguei aqui em 96, 97, eles me matricularam logo. Já estava bem próximo já do início das aulas do ano seguinte, 97. Quando o senhor veio para Santa Cruz, você veio morar com seus tios? Com certeza. Vim passear. Veio passear? Vim para um passeio, eu e meu amigo e primo Chico. Irmão, né? Porque fomos criados, bem dizer, junto Francisco de Oliveira Neto. Você conhece. Velho Chico. Francisco de Oliveira Neto. Tá todo fidaico agora, né? Ele tá mais... É porque se a gente usar a palavra fidaico aqui, vamos dizer fitness, né? Usar uma palavra mais moderna. Tá fitness. Eu continuo indo velho aí. Né? E aí, Paulo, quando a gente chegou aqui em Santa Cruz, passear. Pra gente concluir, para passear.
A gente veio passear, meu tio nos trouxe, ele Dois gostava jovens. muito. Ele gostava muito da gente, adolescentes. Adolescente ali. 16, Chico com 17, Flor né? da idade. Flor da todo idade. gás pra queimar. Vamos passear lá em Santa Cruz. Cara, cidade grande. vamos passear em Santa Cruz do Capibaribe. Não era essa potência hoje. Santa Cruz ainda, há 28, 30 anos atrás, já era um potencial enorme na área da confecção. Não com essa Claro. proporção toda. Não, com certeza. Pegamos essa estrada de terra. marketing. Com certeza. Época, estrada de terra, não Sim, era a sim. PS 160, a trepização enorme entre Jataúba e Congo, mas chegamos a Santa Cruz. Mas já era PE 160. Com Já tem aqui certeza. o PE para o Pará. Sim. Só não tem asfalto, mas é PE. Sim, No sim. papel. E para a história ficar mais completa, quando a gente chegou aqui, a gente se encontrou logo com quem? Quem residia na casa da minha tia e do meu tio lá, por ter um namoro com minha prima Elisângela, era o nosso amigo Zé Cláudio. Zé Cláudio residia em um apartamentozinho que ficava ao lado, porque lá era um quarteirão, entre a Maria Lira e a Luísa Mendes, era um quarteirão. E nos encontramos com o Zé Cláudio ali e passamos a morar juntos. Eu, Zé Cláudio e Chico. Quem era só para passar alguns dias, se transformou ali. Passamos a dar uma força, a ser funcionários do fabrico, que minha tia tinha na época de biquínis, né? De confecções. E daí eu e Chico ficamos por aqui, fomos matriculados, passamos a estudar e acabamos ficando em Santa Cruz de Capibaribe até hoje. Como eu falei, daqui a pouco a gente vai falar sobre a lanchonete, sobre a minha ida, a volta a Cambalaú, passei um ano lá. Daqui a pouquinho o nome é bem interessante e você já tem conhecimento em relação a isso. Zé Cláudio, que é empresário, né? Proprietário Sim, do parque. Pôr do Sol. Vaquejada Pôr do Sol, ali pós Fundo. E das confecções Pôr do Sol, Moda Praia. Riacho da Doce. 160. E também das confecções Pôr do Sol. Sim. Aqui em Santa Cruz do Ele Capibaribe. e a minha prima Elisângela. Elisângela Siênia Quintães Pinheiro. Aí você vê, nessa vinda, passou o quê? Um ano? Eu acho que. Não, 2, né? Eu acho que eu voltei. Um ano, passei em 97. Eu acho que eu voltei para Camalaú em 98. Foi logo em seguida. Aí eu voltei para Camalaú. Quer dizer, passei um ano em Camalaú, né? Aí, nessa volta Sim. pra Camalaú. Aí eu prato com alguma atividade. Aí eu já tava me adequando com trabalhos na área da confecção aqui. Eu não queria ficar parado, nem depender mais dos pais, né? Sim. E daí foi colocado, eu acho que em 98, 99, uma lanchonete. Ainda foi esse ano, Paulo, será? Anos 90, eu acho que final anos 90, não sei, o início dos anos 2000. Foi quando eu voltei, né? Coloquei uma lanchonete lá. Que levava o nome. Interessante que Janaí, interessante. Janaí era pintor. Foi ele que pintou. Janaí Klebel, mora hoje na capital paraibana. Um abraço ao nosso amigo Janaí. Janaí é artista plástico. Janaí é baterista. Janaí passou muito tempo tocando com o Cidinho dos 8 baixos. Eu até brincava com o Janaí, porque Cidinho fazia um show de 5 horas, bem dizer. E quando pegava o fole de manhã, ainda umas 3 horas, eu acho, de fole. Eu dizia, como é que o cara aguenta tocar bateria? 8 horas de uma vez só. Sequencial. Aí Janaí dava uma risada e dizia, não, tocar com o Cidinho tem que ter fôlego. E Janaí também, como artista plástico, Janaí desenhou um Zé Carioca. Zé Carioca na personagens infantis, Sim, não é sim. mais dessas pessoas que hoje acompanham desenhos na atualidade, mas pra gente que era criança, a gente conhecia muito bem. Zé Carioca é um periquito, era um gangarro. E como eu era muito de barulho, até mesmo quando bebia, eu gostava muito de fazer zoada e tal, não gostava de confusão, mas de fazer barulho, o pessoal me escutava de longe quando eu estava nas animações e nas bebidas. E ali tem um colega meu, Cícero, conhecido. Cícero, ele não perde a piada, cara. O Chioba, ele sempre trabalha também com construção, tá até trabalhando aqui em Santa Cruz há alguns dias. Nosso amigo Cícero viu aquele gangarra ali e disse, já sei. Ele assemelhou o Zé Carioca com a minha venda de lanches. E daí ele denominou o nome do estabelecimento como Gangarros Lanches. Gangarros Lanches, Cara, Camalaú. voltar essa memória é muito legal, cara. Era um espaço pequeno, agradável, onde eu recebia amigos, eu recebia pessoas, clientes diariamente lá. Ficava em frente à prefeitura de Camalaú, alguns servidores da prefeitura. Alô, Urânio Maia. Urânio é uma graça, porque o Urânio, quando chegou em Camalaú, veio de Sumé, o Urânio morava só. E o Urânio sai da prefeitura às vezes tarde da noite, e hoje é pregoeiro da prefeitura de Camalaú, trabalha também com licitações. E o Urânio ia para lá. Então, alguns servidores da prefeitura iam fazer os lanches lá, ficar em frente à prefeitura lá do município. Enfim, Gangarros Lanches foi o nome do meu primeiro empreendimento, que foi deixado na realidade, lá já existia já uma lanchonete, Paulo.
Eu quero agradecer pelo café, porque eu cheguei até Taquaritinga do Norte. brincando aqui com... Quando fala em Taquaritinga, eu posso falar o nome daquela pessoa lá tem um sítio lá e usar que você seja Paulo tem Souza. um sítio aí plantou lá o café. Sei. E barato uma xícara dessa de café. A xícara, é claro. E o café, de Deus me louça, sacuda. de louça, né? Isso aí, pô, que coisa boa receber um cafezinho uma hora dessa. E lá, na realidade, E ele já vem com leite, já dentro, produzido já. Na realidade, o ponto lá já era conhecido para me fechar. Lá não tinha café. Lá era mais suco, refrigerante, bebidas geladas, enfim. Mas hoje, eu não servia. Não me lembro de ter servido café na lanchonete. Mas lá adotei da minha irmã Fátima e Josenildo, né? Meu cunhado. Lá eles passaram muito tempo com essa lanchonete, esse estabelecimento comercial lá. Deram essa dica, eu tinha voltado para Camalaú, mas eu acho que eu passei só apenas um ano mesmo em Camalaú, após a minha volta a Santa Cruz de Capibaribe. Após esse ano, aí você acabou retornando, tomando a decisão de retornar para Santa Cruz de Capibaribe, Sim. convite do seu tio para trabalhar. Não, eu voltei de livre e espontânea vontade. Eu voltei de livre e espontânea vontade. Eu voltei até para morar, passei um tempo morando mais mãe aqui, lá na Maria Lira de Moraes. Aí nesse período, sua mãe já estava aqui em Santa Cruz? Mãe veio junto. Mãe passou um tempo aqui, a gente morou na Maria Lira. Até porque minhas moradias aqui em Santa Cruz, 99% foi na Nova Santa Cruz. Maria Lira, Marionice Chagas, Luísa Mendes, Tomé de Souza, 22 de Abril não. Mas eu ainda saí um tempinho, passei um ano e pouco morando, 1 ano e 6 meses eu acredito, lá na rua São Paulo. Na rua São Paulo, lá próximo ao Bar ali de Zé Baixinho. Passei ainda, Tinaldo tinha uma casa lá, ele trabalha nesse ramo de imobiliária, hoje a casa foi vendida, mas morei com mãe ainda 1 ano, eu acredito, e 6 meses lá, antes da gente vir para Maria Leira de Moraes. Trabalhando sempre na confecção, aqui em Santa Cruz. Sempre na confecção. Antes da gente falar na comunicação, né? Porque é muito parecido as palavras. Mas aí mesmo, nesse período, trabalhando... aí eu voltei a trabalhar com Nanda, com Elisângela, que a gente citou agora há pouco, a esposa de Zé Cláudio, lá na Pôr do Sol. O fabrico dela, logo quando ela iniciou, era ali na 22 de Abril. Ela residia na Luísa Mendes, com fundos para 22 de Abril, onde era o fabrico dela. E eu trabalhei lá por algum tempo com ela. Depois voltei a trabalhar mais uma vez, se não falha a memória, com Betinha, com a minha tia, com meu tio. E daí depois entrei na comunicação, fui fabricar para mim mesmo, passei um tempo confeccionando. Enfim, é um pouco da história em relação às confecções. Gostando da comunicação e voltado para a comunicação, mas o estilo que você admirava mais era o quê? Esporte, música? Paulo, eu gostava de jornalismo. Jornalismo? Na realidade, eu acompanhava muito rádios AMs. As rádios que eu acompanhava em Camalaú era rádio AMs mesmo. A Rádio Cidade Sumé, a Rádio Santa Maria de Monteiro, a Rádio Cardeal de Arco Verde. Deixa eu ver mais rádios ali na região AM. A própria... Acompanhei pouco a Caturité. Eu passei a acompanhar a Caturité, mais recente, por conta de transmissões esportivas. Aí daí, meu amigo, aí à noite, quando chegava o sinal da Rádio Globo do Rio, que eu acho que foi a rádio que eu escutei mais, fora essas duas da região. Aí eu acompanhei muito programas esportivos. Eu tenho uma admiração enorme por Edson Mauro, por José Carlos Araújo, que hoje estão... José Carlos Araújo hoje está na Tupi. O garotinho? O garotinho. Edson Mauro, o alagoano, continua ainda na Rádio Globo até então. Cara, eu me espelhava demais naqueles narradores, também nos repórteres de campo. Gilson Ricardo é quem apresentava o Panorama Esportivo depois das 23 horas, 11 da noite. Meu amigo Josiélio, que é um eterno viajante, eu costumo dizer isso com ele. José também tinha um carro, ou seja, um rádio, motorrádio preto, eu ficava com o meu laranja, um ficava numa banca, outro era vascaíno, Josélio flamenguista, e a gente escutava aqueles boletins informativos, porque na realidade não tinha internet naquela época, e a gente ficava por dentro, tanto os 4 grandes do Rio, também do Recife, quanto da Rádio Clube e jornal, que eu escutava demais, quanto ao interior do futebol pelo Brasil afora, como a sociedade também da Bahia, que a gente acompanhou muito. O senhor jogava futebol também? Participava? Cheguei a ser lateral direito. Era bom? Divisão de base, não. Nunca fui de estrela dentro de campo e de chamar a atenção, não. Por exemplo, tinha uns jogos escolares, GCAPs, na cidade de Monteiro. E a gente acordava. Agora, que prazer se acordar de madrugada. O campo de Camalaú não era estádio, era um campo de terra. E eu fazia parte do time dos Paquitos. Tinha as Paquitas da Xuxa da época.
E o prefeito Bira, que hoje é prefeito de Camalaú, colocou o nome dos Paquitos. Na época, adolescente também. Aí tinha tanto o primeiro quadro, que era o time principal, como tinha o segundo quadro, que hoje é conhecido como a base. Naquela época era como juniores, enfim. E eu comecei a treinar para ir pro GCAPS. Só que eu era daquele lateral direito. Para quem conhece futebol muito bem, há uns tempos atrás, Paulo, o lateral direito ele não passava do meio de campo. Alô, Messias Chagas. Alô, Messias, a voz esportiva do rádio. O lateral direito não passava do meio de campo, não. Era proibido. Era só para ajudar a defesa, o sistema defensivo, meio de campo e passar para o ponta ou para os meias. Hoje não. O futebol já tem aquele sistema. Claro, o futebol hoje é ala. O pessoal sobe, tanto o ala esquerda como o ala livre. direita. Eu não podia passar no meio de campo. Se eu passasse no meio de campo, eu tinha que voltar correndo. Mas mesmo assim a gente se movimentava muito dentro de campo. E daí eu não participei esse ano do GCAPS. Não sei se houve uma desistência do time de lá de Camalaú, desses jogos escolares. Não sei se eu não fui escalado também para ir. Enfim, a gente treinava, enfim. Mas foi um dos melhores momentos que eu passei. Eu disse, cara, eu vou para Monteiro, a gente vai ficar no alojamento. Vai ter refeições pra gente. Vai ser de 2, 3, 4 dias ali, dependendo das fases que você passar nos jogos. Mas foi um pouquinho. Aí quando eu cheguei aqui em Santa Cruz, a gente bateu muita bola. Desses só sites aí. Mas há um bom tempo, meu amigo, que eu não ando e nem corro mais atrás da gorduchinha não, viu, Paulo? Apenas na voz. Mas aqui é no site mesmo, opção sua ou dos campos? Você participar também dos campeonatos aqui em Santa Cruz? Não participei. Não, participei só em narrações mesmo, dentro de quadra, de só sites, ou dentro das 4 linhas em campo. Eu não cheguei a participar não, trabalhei muito com transmissões esportivas locais com o nosso amigo Claudinho, né, o Cláudio Dias, lá na Pele Bronzeada, enfim. E ali foi onde eu comecei, né? Eu já narrava muito futebol de botões. Eu bem fiz vários torneios de botões, de futebol de botões lá em Camalaú. Tinha 2 campos de madeira, colocava ali na calçada de casa, eu, Cirineu, Simão, Manuel, Marcel, nosso amigo Alberto Magno, o Gatinho, Hugo, Chico. Enfim, a gente juntava uma turma e fazia uns campeonatos. Só que eu não narrava os campeonatos, mas quando eu fazia os campeonatos para mim mesmo, que eu tinha vários times de jogos de botões, eu narrava já me espelhando em alguns grandes narradores de futebol de botão. E ali começou. Aí depois veio Claudinho aqui, surgiu outras oportunidades. E hoje eu estou nesse meio também, um prazer. Aqui mesmo, antes de entrar no rádio, assim, na comunicação, o senhor já narrava? Já. Com o Claudinho? Sim, com o Claudinho. Fiz na Rota do Mar também. Eu acho que na abertura, na inauguração do Rota do Mar Clube, que veio Manuel Tobias, veio aquele pessoal do futsal, veio outros grandes atletas, enfim. Eu acho que eu trabalhei na narração ali com o Claudinho também. Fiz algumas narrações também no Rota do Mar Clube. Mas acho que nessa época o senhor já estava na comunicação, né? Não diretamente na área de esportes. Não, estava e não estava. Porque na comunicação em si, apesar da sua animação, a curiosidade, o despertar, o interesse, o querer, a vontade, né, desde criança, mas aqui em Santa Cruz, quando você começou, foi justamente com o Orlando Gomes. Aí é onde eu ia chegar, cara. Orlando Gomes. Não, no esporte. Foi nisso de tudo, dentro da comunicação. Certeza absoluta. No geral, no rádio. Sim, eu costumava muito ir ali para o edifício Havaí, né? Na 13 de maio, se não falha a memória, onde a Rádio Comunidade era instalada. Batista. Não o Havaí, não. O edifício Batista. Vai lá no Havaí abraçar, meu querido Zé e Paulinho. É porque tem um Havaí e tem um Batista, né? E sempre ia para lá. O saudoso, em memória, Claudemir Nunes. Eu costumava ir muito para a Rádio Comunidade, ficava no Domingo Brega. 13 de maio. No Pra Sempre Roberto com frente ao Bradesco. Sim, com Claudemir. E Claudemir tinha umas de sempre na hora do Brega, ou no Pra Sempre Roberto. Ele sabia que gostava da minha companhia ali, a gente batia um papo daqueles, era uma noite de domingo, era 4, 5 horas de programação. E a gente ficava batendo papo em off ali, em vez de quando o Claudemir ali na mesa abria e deixava eu dar um alô. Pronto, a primeira pessoa que eu tenho conhecimento que abriu um canal de microfone para mim aqui em Santa Cruz foi Claudemir Nunes. Acho que foi a primeira geração, a primeira equipe do FM Santa Cruz, né? A primeira absoluta. FM, a comunidade. Sim, né? sim. E daí Claudemir abriu e Claudemir disse, mas Beto, tem um colega meu que tem uma vontade enorme, cara, de entrar em meu ao rádio. Eu ficava pensando, se você tiver mais do que eu, porque na realidade eu venho de criança. Eu sempre digo, eu acho que eu não caí de paraquedas nessa profissão. Não sou comunicador profissional, enfim, deixar bem claro aqui, mas faço um trabalho que eu acredito que deve agradar algumas pessoas. E Claudemir disse, tem uma pessoa ali que tem uma vontade enorme. Até de então seguir você não no conhecia Orlando? Não, Claudemir foi quem indicou Orlando. Sim. Eu acho que uma ligação
Tu te lembras ali na esquina da Luísa Mendes, onde Augusto teve um cyber? Sim, Teve uma sim. vendinha. Não Sim, tinha sim. um orelhão ali. Sim. Eu acho que eu comprei um cartão de orelhão na época, coloquei naquele telefone ali, público, e entrei em contato com o Orlando. Eu acho que a gente se conheceu através de telefone. E citei que Claudemir tinha falado o nome dele, que ele tinha vontade também de ingressar no mundo radiofônico e tal. E ele disse, não, me interessa. E daí compramos um horário lá em Jason, das 19h45 aos sábados até as 22 horas. Programa Sábado Livre. Eu e Orlando Gomes. Orlando, João Victor. João Victor foi que veio depois, mas começou comigo e Orlando. Que programa legal, cara. Era muito bom. 2 horas e 15 minutos de muita música. Meu amigo, uma audiência imensa. Imensa. Porque Orlando, eu chamava Orlando o Silvio Santos dos rádios ou das rádios Santa Cruzense. Orlando tinha um costume de passar a semana todinha pegando brindes, recolhendo brindes do comércio, de algumas empresas que faziam parte do programa, para no sábado a gente sortear. Meu amigo, tu sabe que o pessoal gosta. Hoje o pessoal se liga muito em Pix. Mas quando há um brinde ali, o pessoal gosta de participar. Meu amigo, a audiência era enorme. E com essa audiência, eu vou deixar Paulo falar, Jason se interessou, acredito, no meu trabalho, principalmente, porque Orlando depois tocou o programa só. E Jason me chamou para apresentar o Domingo Brega e o Pra Sempre Roberto. A rádio já ficava ali por trás da Igreja São Cristóvão. Sim. Já não era mais Claudemir. E daí eu passei um tempo apresentando o Pra Sempre Roberto e o Domingo Brega. Depois Jason já começou... Não, você vai ter que entrar no policial e no futebol comigo. Aí passei a ser repórter de campo, da comunidade. Do futebol o senhor já fazia, já praticava, já jogava, já tinha um certo conhecimento. Na área policial, como foi para você entrar? Nenhum conhecimento. Tinha um pouco de conhecimento porque eu acompanhava os programas policiais aqui. De ouvir, né? De ouvir, né? Não de os profissionais. De fazer não, reportagem. de não fazer reportagem. E aí como foi esse pontapé inicial aí? Foi no momento que o nosso patrão até então, Ney, estava como diretor-geral da Polo, estava tomando conta da Polo, e ele chamou a minha pessoa e o nosso saudoso também, memória, Aguinaldo Silva. Hoje é dia de a gente falar em saudosos aqui, Aguinaldo. E chegou, fez uma reunião tal, queria que vocês fizessem algumas matérias policiais, produzissem para o programa com o Maurício, programa policial. E Aguinaldo olhou para mim e disse, ir para um canto, ir para a delegacia. Até porque quando a gente chegou na delegacia, Aguinaldo disse, tá fazendo o que aqui, Beto? Eu digo, não, a gente vai trabalhar, Aguinaldo. A gente se deparou, eu me deparei numa tarde, porque daí eu digo, eu vou logo para a delegacia. Antes da gente ter a estreia do programa, ou seja, a minha estreia no programa, eu vou ver como é a delegacia, o ambiente, o momento. Quando eu cheguei lá, eu encontrei Erivaldo Silva, né? Já um gigante já nas reportagens. Eu digo, eu acho que eu tenho que me espelhar em Erivaldo aqui. Erivaldo disse, Beto, tá, não sei o quê. Só não usou o detalhe, né? O detalhe, se precisar de alguma informação, a gente vai estar aqui para lhe ajudar. Enfim, a gente foi parceiros depois, passamos a trabalhar junto também na Rádio Comunidade. E dali, cara, eu comecei a fazer uma matéria aqui, uma matéria ali. Aguinaldo também começou a produzir algum material. Aguinaldo ficou como âncora do programa com o Maurício Sobrinho. E eu passei a viver mais na delegacia, como vivo hoje, do que na minha própria residência. E dali, Paulo, a coisa foi fluindo. A gente vai ganhando experiência, até mesmo com o pessoal da segurança, enfim, depois eles mesmos eram quem passavam informação pra gente. O pessoal também da Polícia Civil nos ajudava demais com algumas informações, você sabe, não vou citar nomes aqui, mas a gente tinha vários amigos quando a delegacia ali próximo a um supermercado que tem aqui em Santa Cruz de Caparibe, ali na divisão entre os bairros Nova Santa Cruz e Dona Dom. Mas, quando você chegou também, você sabe como foi todo esse processo, mas hoje a gente se adaptou muito bem a essa área e estamos aí, na luta. Você falando do saudoso Aguinaldo Silva, fez lembrar de uma passagem. Faxinildo teve aqui em Santa Cruz. Faxinildo do Ratinho. Sim. E Aguinaldo era muito brincalhão, né? Brincalhão. Tinha aquela cara assim de bravo, tal, mas era brincalhão demais. Demais. A gente foi almoçar lá do prato cheio. Chegou lá, não era onde é ainda, né? Era no outro local, da parte de cima. Sim. E fomos recepcionados lá no nosso saudoso Isaías. Né? E aí na mesa, eu, Aguinaldo, Faxinildo, o Isaías. Aí deu muita gargalhada. A gente, acho que fecharam o restaurante para poder a gente sair de lá. Porque
Foi um momento, Transfigurado. uma passagem E bacana eu demais. não me esqueço, cara. E aí eu vou buscar esse programa nos arquivos do meu Facebook, porque o programa Cotidiano em Destaque, quando eu estava na Santa Cruz FM, ele estava com o Maurício, no momento que o ocorrido, ele estava com o Maurício apresentando um programa lá na Santa Cruz FM, um programa policial, e eu tinha o Cotidiano em Destaque também pelas manhãs, e pouco tempo antes do falecimento de Agnaldo, o Agnaldo chegou lá no programa e perguntou se eu não poderia abrir um espaço para a Gaguinha de Ilhéus. Tem imagens, eu, Agnaldo, a Gaguinha de Ilhéus. Ela veio participar de um circo aqui. Agnaldo costumava fazer aquelas chamadas Sim, dos sim. circos aqui. E eu abri quase um espaço de quase 1 hora, eu acho, ali pra Gaguinha de Ilhéus. E ficou muito conhecida nas redes sociais e a nível nacional. E com pouco tempo acontece essa situação com o Agnaldo, cara. E eu fiquei surpreso no momento que aconteceu, porque poucos dias também ele estava lá. E Nenel sabe muito bem, eu tô falando até, fazendo propaganda aqui, o nosso amigo Nenel da Shark, estava lá também na fazenda de Nenel, a gente participou de um evento lá junino, faz um pouco tempo também. E, enfim, foi muito. Eu acho que tivemos muitos momentos bons ali junto com o Agnaldo, antes que tivesse isso acontecido com ele. Esse E aí, bicho. nesse acontecido, assim, a forma como aconteceu, né? As pessoas alegres, extrovertidas, né? Por exemplo, o Agnaldo Silva, né? Luciano Depois, Lopes. Luciano cara. Lopes. Rapaz. Luciano Lopes Meu também. Deus. Foi bem próximo, acho. 3 Três meses, vezes, 90 acredito. dias. No sepultamento de Agnaldo, quando eu estava saindo de casa para ir para. Que foi lá no velório, foi velado no velório municipal, em frente ao São Judas Tadeu, ao cemitério velho aqui em Santa Cruz. Luciano ligou para mim momentos antes, Luciano Lopes. Beto, eu tô morando aqui na terceira etapa da Malhada do Meio. Tá eu, a mulher e os meninos. Tinha aquele Fox Prata na época. E Luciano, Beto, tinha como tu vir buscar aqui pra gente ir para o sepultamento de Agnaldo? Eu digo, vou. E fui buscar Luciano naquele dia, cara. E você vivenciar algo que aconteceu com Agnaldo. Luciano foi para o velório, sepultamento. Com 90 dias, a gente tá velando Luciano lá na Câmara de Vereadores aqui do município. Luciano estava trabalhando comigo na sexta-feira. A gente se despediu. Luciano tinha o costume de brincar e usar a palavra sextou. Eu acho que nessa sexta a gente estava fazendo até uma entrevista com o ex-jogador atleta Mirandinha. Até Mirandinha convidou para na segunda-feira, ou era na terça-feira que tinha um racha lá na Pele Bronzeada, e Luciano ir para lá. Luciano disse, se eu for para lá, Mirandinha, não vai ter o que falar, não. Porque eu vou ser destaque do racha. Mirandinha disse, você vai, pode ir. E quando o Luciano disse sextou, a gente encerrou o programa, quando era no sábado, estava saindo para um evento, para um aniversário aqui em Santa Cruz, no início da noite do sábado. Você mesmo foi quem me ligou e me deu a informação de que tinha acontecido um acidente com o Luciano, não tinha me falado de antemão que o mesmo já tinha falecido, enfim, mas por altos. Aí daí fui em busca da informação, fui para a delegacia, não fui para o local, eu preferi não ir para o local para não ter aquela imagem de Luciano ali. A gente trabalhou na sexta-feira, ficamos marcados para na segunda-feira estarmos juntos no Ala na Santa Cruz FM. A gente tava E daí, no lamentável, aniversário, cara. comemorando o aniversário de seu saudoso Mila Lourenço, poeta. E eu tava, pai de Lagosta. ele tava, coincidentemente ele estava no aniversário e eu ia Tava para lá o na Chácara aniversário. Paraíso, Sim. né, durante a tarde. E aí quando ele saiu de lá, Sim, cerca sim. de 10 minutos a gente saiu também e se deparamos com a situação da Rota Serrota. Fato lamentável, estava com um Lamentável. projeto tão legal, rapaz, de cotidiano e destaque nas ruas. A gente levava uma tenda, levava nas sextas-feiras, a gente ia para um bairro, muito legal. Mas e aí Luciano. nessa parte policial, o senhor teve passagem pela Polo, comunidade, Polo, comunidade, umas com- 3 oportunidades, né? como contratado, né? Sim, Pela sim. empresa. Depois passou a fazer um trabalho terceirizado também, que aí foi na Santa Cruz FM, que era o cotidiano de Sim, destaque. na né? Santa Cruz. Só que na comunidade, ressaltando aqui, a última passagem minha na comunidade foi no momento que tinha uma saída de alguém da comunidade que eu fui convidado para apresentar o comando 87 pela manhã com o Gilson, né? Com o Gilson Fernandes. Depois Gilson saiu, ficou eu e Erivaldo Silva. À noite eu apresentava também o Conexão Policial direto da delegacia, que depois foi para o estúdio, junto com o Suiane Souza. Enfim, eu passei a ser âncora Foi e nessa repórter na J. comunidade. Lima, né? Eu acredito que tenha sido talvez tenha sido na Foi, saída mesmo do saída de DJ, J. né? Lima. Quando Aí entraram o em senhor contato... ficou com o Gilson. Gilson entrou em contato comigo, falou que o Jason tinha... Aí depois Gilson saiu Mostrou interesse? para Polo, Aí eu fiquei. ficou com o Erivaldo. Eu e Erivaldo Silva no Comando 87 e à noite no Conexão com Suiane Souza.
Então passei a ser âncora e repórter lá da comunidade. Aí nesse Esses 2 horários, né? teve esse trabalho solo também na Santa Cruz FM, e fez um tempo com o saudoso Luciano Eu passei Vocês faziam na 3... sexta-feira sempre nos bairros. Eu dividi bancada no cotidiano de destaque. Eu comecei só. Sim. Passei, eu acho que 3 anos na Santa Cruz, ou foi 4 anos com esse horário lá. Carreira solo, depois teve Não, aí a depois- participação do Geraldo Silva. Não, Geraldo, Walter Miro. Né? Walter Miro. E depois Luciano foi lá em por outro, casa mesmo. Luciano. E aí foi quando vocês passaram a fazer esse trabalho, no exemplo. Nas sexta-feiras faziam... Nos bairros. Nos bairros, né? Nos Esse bairros. elo. Muito legal, a gente ouvia a população. E ficou muito... Teve um programa lá na Malhada do Meu que foi muito engraçado, cara. Foi muito engraçado esse programa na Malhada do Meu. Foi o mais engraçado que a gente teve. Luciano morava também na Malhada, mas lá era referente a um pessoal que estava botando e envenenando uns cachorros, ou era gatos lá. Luciano era o embaixador da Malhada. E Sim. Marconi Moreno, quero falar em saudoso, Marconi Moreno era o prefeito lá da Malhada. Era na época. Mas hoje a gente tá falando muito de saudosos aqui, né? Mas eu falei engraçado aqui, não pelo o ocorrido, pelo que estava acontecendo lá, né? Envenenamento aos gatos, aos cachorros, mas porque eu usava muito a palavra cachorros. Ah. E daí, Beto, cachorros. E a gente brincava com isso, e Luciano caía na risada, e a gente ria no programa. Era a maior farra do mundo. Jean era nosso sonoplasta, nosso amigo Jean Pierre, o JP, o homem dos, E aí quando vocês dos começaram mais a falar em paraibanos. cachorro lá, teve uma cena, no momento, passou assim, vários cachorros lá também, como se tivesse eles... Não, e o pessoal... protestando, né? Cara, e o pessoal ia pra lá, né? Pedir para que as pessoas não cometessem esses atos, enfim. Era muito legal. A gente tentava ajudar, de certa forma, com a comunicação e alertar para que as pessoas não praticassem aquilo. Aí o projeto ficou em meu caminho por conta desse acontecimento com o Luciano Lopes. E aí, nesse meu tempo, mesmo trabalhando no rádio, trabalhando na confecção também. Não, Paulo, é o seguinte. Ou Não, chegou na o momento- confecção. Na chegou o confecção. momento que teve que- Não, na confecção eu juntava o útil e o agradável quando o programa era semanal. Quando só tinha o sábado livre. Eu trabalhava durante a semana com a minha tia, com os meus tios, e no sábado não tinha. No sábado à noite, a gente não fazia serão, como diz o outro, né, na linguagem popular. E daí a gente ia para o programa. Depois que eu passei o dia a dia, hora comercial, já não estava mais na confecção. Passei 2 anos e 3 meses, eu acho, fora da comunicação, confeccionando. Passei um tempo aí afastado antes de voltar. Quando se trata de reportagens esportivas, né, que chama repórter de pista, É o setorista. setorista. Fui setorista por vários anos no Ipiranga. Pronto. Aí faz viagem, né? Porque vem as transmissões esportivas Aí a gente no ia estado. pro- Aí vocês viajavam, percorria daqui pro sertão, Meu capital. Meu amigo, uma farra, cara. As viagens. O melhor que tem, né? Não é o Não é o dinheiro. trabalho. Não é o dinheiro. Até porque quem trabalha, faz o que gosta, não trabalha. A gente se diverte. E aquela turma, você andar com o Livaldo Augusto, andar com o Nino, na época com o Irandi McLaren, com meu amigo Carro Link, nosso amigo Paulo dos Santos Rodrigues. Paulo Pequeno, da 22 de Você abril. conhece muito bem o seu xará. Cara, Paulo já é resenha por si só. Aí Livaldo Augusto, que é Livaldo Siqueira, que é Livia. Livia do Poço Fundo. Livinha. É um amigo, uma viagem pra Petrolina. Toma um café empurrado. Cara, a gente chegava ali no Juriti, na madrugada. Nino é LDS. Cara, a gente ria que não era brincadeira, não, meu amigo. Porque o cara pegava uma viagem. E os caras levavam umas gravações no carro, até uns contos, piadas. Uma playlist. viagem de 7, 8 horas pra Petrolina. Era só risada, cara. 5 pessoas num carro apertado. Porque 4 pessoas ainda dá tempo pra você estirar um pouquinho as pernas, abrir um pouco ali. Mas 5 só se pessoas. botar a mano. pedra pro lado de fora. Meu amigo, eu me lembro que a gente foi parado, eu acho, policiais rodoviários federais, não sei se entre Cabrobó e Petrolina, não sei que já foi pelo sertão. Eu sei quando um policial chegou assim, aí viu o carro logado, a gente viajava. Uma vez a gente viajou no Fiat da Vale, mas a gente viajava com o Paulo, e o cara olhou assim e disse: "Vocês são imprensa?" Livaldo olhou assim e disse: Tá impressado. nós somos imprensado. O senhor não tá vendo como é que a gente tá aqui nesse carro, não? Cara, a gente ria demais. É muito bom, cara. Aí fomos muitas vezes a Petrolina, Salgueiro, Serra Talhada, Ararimpina, época com Ventura Silva, na linha demarcatória do campo. Ô, Ventura, um abraço pra ti. Eu mandei esse link pra Ventura, lá em Parceira, grande narrador esportivo, também inspirei também em Ventura, e a gente trabalhou juntos. Então, grandes profissionais. E esses meninos, cara, fazia a gente rir demais. Eu me lembro, só para que eu possa fechar essa indas e vindas, a gente chegou em Salgueiro, a gente ia para um jogo em
Salgueiro mesmo, só que a gente ia pernoitar em Salgueiro. E a gente pernoitou lá. Você ia pra Salgueiro, jogar em Salgueiro e ia pernoitar Não, lá mesmo. não, porque eu pensei que a gente ia pra Petrolina e tinha parado em Salgueiro. Não, a gente ia pra Salgueiro mesmo. A parada tá final era em Salgueiro, o ponto. Porque eu pensei que a gente ia pra Petrolina e tinha pernoitado em Salgueiro. Não, foi em Salgueiro mesmo. E daí a gente foi em busca de uma pousada, de um lugar. Não tinha tanto dinheiro, muito investimento naquela época, pra gente viajar. As cotas também não eram tão elevadas. Eu me lembro que a gente chegou numa pousada lá e Nino olhou assim e começou a negociar com o cara. O cara, eu acho que cobrou R$ 80 para 5, foi 4 pessoas dormindo num quarto só. De graça, cara, de graça. Mas a situação financeira não era boa. E Nino disse, ó, dá uma baixadinha aí, por favor. E começou a negociar com o cara. Nino disse, ó, olha, pra completar, cara, a gente tá... Até então, a gente saiu de Santa Cruz pra cá comendo só pão com opa. O cara disse, opa? Sem pão com opa. Mas que história é essa? Eu disse, rapaz, a gente abre o pão, via que não tinha nada, aí fazia, opa! Aí comia o pão. Era pão seco, meu querido. Cara, a gente ria tanto nessas viagens. A gente impressionava porque a gente não encontrava nada dentro do pão. Apesar daquela massa, como é que se chama? Amassada mesmo do pão francês. Enfim, cara, era muito legal essas viagens. Se a gente for contar aqui, são várias. Lival também chegou no shopping Petrolina e... Pra entrar lá pegar o tiquezinho ali de entrada, a mulher fala, né? E daí quando a mulher falava, tal, pega seu tique, tal, não sei o que, ele respondia a ela, tá bom, minha senhora, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta, não sei o que, era fala. E essa história que o senhor dormiu todo equipado, pronto pra ir trabalhar já. O senhor é com casaco, jaqueta, o cara não estoupou o cano, no fone de ouvido aqui, aí você não escutava mais ninguém falar. Eu vou contar esse lado íntimo meu. Tem pessoas que costumam dormir com poucas roupas. Eu ainda durmo com muitas roupas. E lá em Petrolina aconteceu isso. Só que eu liguei um rádio no Motobrás e passei a madrugada escutando as reprises da Rádio Jornal. E entre essas reprises, o consultório de Graça, que tinha na época, saudosa Graça também. E tinha também, antes tinha o debate com Geraldo Freire. E nesse dia, Geraldo estava recebendo uns babarolixás, o pessoal desse segmento. E daí eu coloquei o rádio lá. E em vez de eu usar fones de ouvido, imagina só, o cara fazer uma viagem para Petrolina grande e de noite você teria que descansar. E eu pensei que os meninos não estavam escutando, não. E quando amanheceu o dia... E quando amanheceu o dia, Egídio mais Irandi, eu acho que tinham dormido pouco. Agora os caras, de vez de chegar para mim, desliga o rádio. Parece que escutaram o programa todo e mais completo do que eu. Isso foi uma resenha do pessoal com sono. Porque, segundo informações, segundo esse foi pelo rádio, pelo cansaço, por barulho, não impede que eu durma. Em relação a barulho. Eu não sou um verdadeiro também dormioco, deitar ali e pegar logo no sono. Apenas eu tenho que estar muito cansado para que isso aconteça. Mas a gente, pelo amor de Deus, de noite, você faz o seguinte, bota uns fones de ouvido. A gente escutou o programa todinho, cara. Aí ali, 4 pessoas dentro de um quarto, enfim. Irandi levava um link, Irandi mexia na configuração do link, botava em outra frequência, só para que possa fechar uma das viagens. Nos aflitos, por isso eu sempre falava, uma transmissão ela só não vai ao ar. Até eu tenho citado alguns profissionais aqui, tipo um Jean, Ari, Eduardo, eu vou citar aqui em outras passagens de McLaren, se esses caras não tiverem à frente. A gente chegou nos aflitos para fazer Náutico e Atlético Mineiro, eu acho, numa Série A de brasileiro, com o Ronaldinho Gaúcho em campo, no Atlético. E daí era um jogo importante pra gente na IGM, a gente em loco, né, pra lá de Barros Carvalho lá. E um evento muito bonito, e dava pra gente fazer um bom trabalho. E quebrou uma pecinha ali do link, que não, ou seja, do retorno. Se eu fosse pra campo, eu não escutava o narrador. Eu acho que foi do retorno. E Irandi tava sem cola, tava sem algo ali pra consertar essa peça, Irandi tava chupando um chiclete, cara. Vê o pensamento do cara. O cara, quando é criativo, ele pegou o chiclete, botou na peça, emendou e a gente fez o jogo normalmente. Certo. São algumas passagens que me chamam a atenção, cara. Impressionante. Só não ia para o ar a transmissão, verdadeiramente, se não tivesse como. Mas com aquela turma ali, ia para o ar. O chiclete acabou segurando a peça ali. Foi algo que me chamou a atenção até hoje. Mas muito legal, muito legal. É muita história, né? Para quem tá nos bastidores, a gente passa por tudo isso. Aqui no nosso podcast Bodega Nordestina, batendo papo com o radialista Beto Melo. Você que não está inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, receba as notificações.
Assim que a gente postar conteúdo novo, entrar ao vivo, você fica antenado, conectado conosco, tá certo? Vai compartilhando também com os amigos, dos grupos, né? Nos grupos do WhatsApp, da família, no seu Play Store, também vá compartilhando o nosso link. A gente está aumentando a nossa legião de ouvintes, internautas, telenautas que nos acompanham por esse mundão afora. Abração ao querido Rafael Nunes, é o Rafa Nunes, o Casca de Bala, está em São Paulo acompanhando a gente. Abraçar também, ligado conosco, Biozinho do Acordeon, né? Sempre conectado no nosso canal no YouTube, lá em Poção. Também o Odaí Paiva, aquele abraço. Coronel do PIF, um abraço para ti, viu? Deixa eu falar para você, na hora de realizar suas compras de supermercado, o lugar certo é a Avistão 10 Graus Supermercado. Localizado no bairro da Palestina, aquele supermercado azul, bem grandão, né? Aquele bonitão, ali na rua Jailton José de Menezes, número 26. É a mesma rua que dá acesso ao bar do Marcos, na Palestina. Dá passadinha lá, grande sortimento de gêneros alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e perfumaria em geral. Na quitanda tem frutas, verduras, sempre fresquinha para você. No açougue, carnes de primeiríssima qualidade. Higiene total, ótimo atendimento. Na padaria, pães, bolos, bolachas, doces, salgados. O atendimento é de excelência. A equipe capacitada, pronta e treinada para lhe atender com o melhor carinho. Neste São João, arraste o pé para o nosso arraial de ofertas e venha comprar conosco e faça a festa. Avistão 10 Graus Supermercado. Abraço a toda a equipe lá nos acompanhando aqui no podcast Bodega Nordestina. Beto Melo. Estou de volta. Trabalho musical, do rádio, juntamente com Orlando Silva, depois reportagens policiais, até então já narrava em carros de som, né? Em campos, campeonatos, setorista do Ipiranga, repórter de pista. Mais recente, o senhor passou a narrar também, tanto para o rádio como para o canal no YouTube, os Pratas da Casa. Eita, os Pratas da Casa. O senhor criou esse canal. Sim. Né, no YouTube, foi quando as redes sociais deu aquele pum, né, após muito legal. Pandemia. Né, e como foi para Beto se associar ali e se adaptar com as redes sociais, com o streaming, fazendo transmissão esportiva, principalmente. Tudo começou com o campeonato municipal lá em Camalaú do ano, agora me falha a memória, mas recente. Vamos ver no calendário esse ano. Eu não tenho lembrança. Vem aí, Eduardo. Há uns 5 anos. O ano que falta a memória. Eu acho que é o ano que a gente criou assim foi 5 anos o canal Pratos da Casa. Tava a pandemia. Antes da pandemia, aproximadamente 6 anos, né? A gente criou o canal Pratas da Casa e interessante que o nome Pratas da Casa é referência a equipe. A gente montou a equipe toda de Camalaú. Eu montei uma equipe toda de Camalaú para fazer esse campeonato, né? Beto Melo, Adriano Zamor, na época Jonas Teclas, que é o nosso amigo Jonas Silva, Bolinha, Rubenilson, que é o Ed Freire, Rubenilson Lima, depois veio o Edivan Aparecido, Evanilson, e entre outros, né? Outros lá de Monteiro, que já fizeram transmissões com a gente, e o pessoal aqui de Santa Cruz que hoje faz. A Bira também chegou a participar conosco, Bira Oliveira, e os demais, Clóvis Lopes. Enfim, e Pratas da Casa porque era uma turma caseira. E daí ficou o nome Pratas da Casa, temos até esse canal até hoje. Transmitimos não só futebol amador, como futebol profissional, claro que a gente não pode levar as imagens do futebol profissional. E dali eu passei... Clóvis Lopes estava no modo da sexta. Quem? Clóvis Lopes estava no modo da sexta. Tava fazendo compras. Possivelmente, alguma entrega, visita. Porque ontem quando eu passei... Ele estava lá na Teonilo Silvestre, lá no nosso amigo Viés, nosso amigo Leão. Ferreira Silva. O Leão tá solto. Mas você viu ele lá sexta, viu? Sexta-feira no Moda Center. Sim. Porque a gente foi no Moda Center. A gente viu o Clóvis. Não viu, não. A hora tava lá e rodado, só o Clóvis não tá ali. Sim. É porque você gosta de fazer umas referências que eu digo, Clóvis, pelo amor de Deus, não leve em conta o que Paulo fala, não, cara. Porque Clóvis Lopes é o Nequinho. Tava lá, tava vendo refeição lá no da dona do TP. Tava lá. Alô, Nequinho. Para os mais íntimos. Nequinho, nosso amigo Clóvis Lopes. É fazendeiro, tem a fazenda do São Paulo C10, Biguaíu ali. Ele tem. E quando fala em Clóvis, eu me lembro muito de Edivaldo, né? Da Valkyria. Valkyria Fashion, né? Isso. Foi muito tempo patrocinador do nosso amigo Clóvis. Ele falava sempre. Quando ele ia fazer os comentários dele, ele fazia logo.
Alusão ao Edivaldo, nosso amigo Edivaldo. Então, um abraço, Nequinho. Então tá aí. Até hoje, aqui Pratas da Casa, rodando o Cariri, boa parte de Pernambuco, mas a gente tem um vínculo muito grande com o Cariri paraibano, com algumas cidades, prefeituras, enfim. E a gente está ainda nesse trabalho. Comigo na narração, Rubenilson Lima se distanciou um pouco da equipe por conta de alguns projetos pessoais, também na área da comunicação. Mas Adriano Zamora ainda continua comigo, o Edivan também deixou, enfim. Mas tem outra turma boa que está comigo fazendo essas transmissões ainda. E aí vem os parceiros, né, que colaboram sempre com o trabalho. Um exemplo bem nosso, né, que é da região do Cariri, né, e reside em São Paulo. Não, né, do ABC Paulista. que é o Aderaldo Guedes. Aderaldo Guedes, proprietário da AGS. AGS. Uma empresa sólida. A empresa sólida depois veio crescendo por minuto. E eu acho que ele está com outro slogan agora, novo. A gente não teve mais parceria recentemente. Mas Ele tem dado esse apoio enorme. para a equipe e principalmente para o futebol amador do Cariri da Paraíba. Nas minhas narrações eu sempre falo, né? E aí a gente fica feliz porque são pessoas que saíram daqui, né? Pessoas que têm as suas origens. Sim, aqui, raízes monteirenses. né? Cresceram, né, no sul do país, mas que nunca esqueceu as suas origens. Jamais. Eu quero até olhar para aquela câmera ali e falar, seu Aderaldo, muito obrigado pela força. Desde que a gente criou o canal Pratas da Casa, a AGS está conosco. Aderaldo Guedes é um parceiraço nosso, de verdade. Está lá em Santo André, no ABC Paulista. Um abraço para o senhor. Gente de primeira qualidade. Fui convidado para uma confraternização que eles fazem o jogo de veteranos, casados e solteiros, não falha a memória, antes de Tangiquinho, em Monteiro. No ano de 23, não falha a memória, para 24. Fui lá com o Rubenilson, Aderaldo estava lá. Uma simplicidade. Aderaldo estava lá na beira do campo. Depois a gente foi para um clube piscina lá. E churrasco, e feijoada. Fomos muito bem recebidos por Quando Aderaldo por Guedes. aqui, seu Aderaldo, avisa a Beto dele para gente Pra vir aqui. fazer uma reportagem. Com bem certeza bacana. absoluta. Recentemente ele teve em Camalaú, no campeonato de minicampo lá no Açude, no balneário. E eu estava numa semana de plantão aqui na delegacia de Santa Cruz. E eu vim embora. E segundo o Adriano Zamora, ele perguntou por mim, que queria encontrar comigo lá, mas não houve esse contato pessoal com nosso amigo Aderaldo nesse momento lá em Camalaú. Mas gente de primeira qualidade, gente boa demais. O senhor também apresenta eventos, né, no sim. geral. A gente sabe, Sim. cidade pequena, né, todo mundo conhece todo mundo, né? Com certeza. E exemplo, Camalaú, apesar do senhor ter saído de lá já, adolescente, fazer bastante tempo já, mas Sim. na fase ali de adolescente, aqueles adolescentes, todo mundo se conhece. Sim, Né? sim. Nunca perderam o contato. Exemplo, Bira Mariano, o senhor bem citou aqui, como lá na equipe os Paquitos, né? O Paquitos. É, E depois veio ser União Cariri. Se eu for falar de Bira aqui no futebol, é uma graça. Aí Bira participava, brincava junto com a garotada, né? E garoto também. E hoje tornou-se. Né? O senhor, por exemplo, aqui em Santa Cruz, o senhor tornou-se radialista, repórter, né? Cresceu na profissão, e na idade também. Camalaú. Não tem como, né, Paulo? Camalaú, aí Bira tornou-se. Prefeito. Tornou-se vereador, né? sim. Foi vice-prefeito, prefeito. Não, ele foi vereador, ele foi dormir vereador, sonhou vice-prefeito e acordou prefeito, né? Porque a gente sabe de todo o processo que aconteceu. Nesse processo... Eu até brinco com ele, eu digo, vereador, prefeito, o senhor era vereador à noite, eu quis dizer, né, antes de dormir, Isso sonhou vice-prefeito e acordou prefeito. Esse está há 4 anos atrás. Né? Há 4 anos atrás. Mas quando a gente vai dar sequência, vereador, vice-prefeito... E o interessante, Bira, quando eu volto para quem está acompanhando o nosso bate-papo desde o início, quando eu falo nos jogos de botões, eu jogava jogo de botão em um quarto que Bira tinha na casa dele. Eu ia para lá, eu e Josiélio. Bira às vezes nem em casa tava, só tava o professor Antônio Mariano, que é o pai dele, um dos maiores historiadores do Cariri, professor. E Antônio Mariano. compositor também, viu? Compositor. Antônio Mariano, que já foi prefeito de Camalaú no ano de 97 a 2000. 97 a 2000? Professor Antônio Mariano. Um abraço para o senhor. Estivemos juntos na cavalgada no último domingo, lá em Camalaú, na 10ª cavalgada de Santo Antônio. E eu ia para casa de Bira, e a gente jogava jogos de botões. Então, eu sempre costumo dizer, Bira não é um prefeito amigo. Eu costumo dizer ele é um amigo prefeito. Bira não foi, eu não construí amizade com o prefeito Bira. O Birajara Antônio Mariano, com Bira, depois dele estar na gestão. A gente era amigo antes. Na realidade, a gente disputou uma eleição para vereança, Camalaú, deixa eu chegar lá.
O Bira já era vereador, estava em busca da reeleição. E eu entrei nessa jogada. Tentando entrar numa carruagem ali, conhecer os bastidores da política. Acabei me candidatando a vereador. Há mais de 20 anos fora de Camalaú. O pessoal da sede me conhecia, mas quando eu chegava nas áreas rurais, que falava que era filho de Bibiu e dona do Rosário, o pessoal me conhecia apenas pelo rádio. E olha interessante que o rádio, a força que o rádio tem, né? O pessoal falava muito, isso é um menino que participa com Sobral, lá na Farol? É você que é o filho de Bibiu? Então é isso, né? O pessoal escutava muito a Rádio Farol lá, e daí assemelhava. E outra coisa, porque eu ainda não tinha, não se tinha ainda o programa, né? Não apresentava o programa da prefeitura em Sumé, porque daí hoje o pessoal me conhece por conta do programa lá em Sumé, da prefeitura, do institucional, mas naquela época eu era um mero desconhecido para as áreas rurais em Camalaú. Na época da Voltando campanha. lá atrás, pegando o gancho das bandas bailes, o senhor chegou a cantar junto com o Bira também? Cara, eu cantei. Cantei uma vez com a banda Aldeia Global, no carnaval de 95. Ou foi no mesmo ano que eu vim pra cá, em 96, se não falha a memória. Bira tava. Hoje tá na banda Gente Boa e a Demelhore, que é uma banda também que ele tem. Mas na época era Aldeia Global. Era banda Plebiscito. Houve o Plebiscito 92, né? Sim. Plebiscito ou Monarquia, enfim. E daí Bira botou o nome da banda Plebiscito. Depois veio ser Aldeia Global. E ali, na realidade, Bira tava cantando um carimbó de pinduca. É macaco, macaco, enfim. Sim. E daí a gente já tava meio pra lá Entrosado. enfim, minhas palavras para o bom entendedor baixo, o cara embaixo de uma água daquela, no carnaval, para quem gostava de às vezes, né, ingerir algumas coisinhas, acontecia muito isso. E eu subi no palco, cara. E naquela Ingerir época... cachaça mesmo, né? e gravaram em fitas cassetes. Tinha uma pessoa filmando naquele dia ali. E ainda tem essa imagem. Já tinha paparazzo lá. O prefeito Domingo disse, eu ainda tenho mais sua de você cantando. Eu tenho. E tem mesmo, de verdade. Uma vez colocaram pra mim assistir lá e outra vez botaram no grupo. Eu cantando e aí enganchei a língua e o prefeito brincou ali e disse, esse menino deve estar com prego na língua, que ele não sai do canto, não. Aí depois veio outras pessoas para participar também da brincadeira. Aí então eu não fiz sucesso. Mas depois apareceu algumas bandas bailes em Camalaú e o cantor que eu estava falando aqui no início era o Homem do Cravo Branco, era fãzaço de Maurício Reis, Verônica, Mercedão, entre outras canções de Maurício Reis. E eu me lembro que a banda Imagem, que é uma banda de Sumé, foi fazer um show com Maurício Reis lá em Camalaú, lá no Ceagro, onde hoje tem Faculdade. a faculdade lá em Camalaú, do professor Antônio Mariano, que é do pai do prefeito Bira. E ali, antes de Maurício chegar... A Uniter. E no momento, antes de Maurício Reis chegar, como o palco era no chão mesmo, e os caras sabiam que eu era um pouco ousado, levantaram uma corda que dividia o público dos artistas, e botaram pra dentro. Pra dentro não, próximo dos músicos. E ali eu interpretei Verônica com Maurício Reis. Até teve um colega meu que no outro dia disse, cara, quando eu corri, eu pensei que era Maurício que já estava no palco. Porque daí eu fiz aquela voz grossa, aguda de Maurício, Verônica, enfim. E ficou conhecido, né, de eu participar. E uma vez uma banda Fóbios, do Rio Grande do Norte. Foi pra Camalaú também. E daí, naquele movimento todo na festa, acabei subindo no palco e... bate coração, pode quebrar minha costela, enfim. Eu tinha isso, né? Do brega, mas sempre chamado mais pelo lado de Maurício Reis. Gostava muito, cara, das músicas de Maurício. Ainda gosto, apesar de não acompanhar tanto afim como eu acompanhava naquela época. Então Maurício ia muito para Camalaú, algumas apresentações, morreu. Um trágico acidente, lamentavelmente. Mas eu também fiz parte também desse mundo aí, querendo cantar, sem saber cantar. Muito bem, esse é o nosso podcast Bodega Nordestina, batendo papo com o radialista Beto Melo. Vá se inscrevendo no nosso canal, ative o sininho, receba as notificações, curta, compartilhe, comente, né? Se inscreva, não tiver inscrito ainda. Tem também o nosso Facebook, né? A nossa página, blog Bodega Nordestina e TV Bodega Nordestina no TikTok também, pode nos acompanhar, tá certo? Beto Melo, o senhor passou um tempo, né, um período da sua adolescência e tudo mais, o senhor acabou bebendo, participando dos bailes, das festas, sabe? Ativamente. Como todo jovem, né, e adolescente, junto com a turma e tal, bebendo, curtindo a vida, né, e depois você deu uma parada.
Não, parei pra sempre. Qual a experiência Não, tirada daquilo? Não, daquilo qual a ali. mensagem você deixa pra juventude? Não, a experiência daquela ali foi muito pouca. Muito pouco, de verdade. Na realidade, dizem que se arrependimento matasse, algumas pessoas já estavam enterradas. Na realidade, não me fez muito bem, não, cara. Não me fez muito bem, não. Eu parei por uma opção própria mesmo. O pessoal pensa, mas tu tivesse problema de saúde? Sim, alguns problemas estomacais. Mas que nada me impedisse de beber. Vou agora para agosto, para 17 anos, sem a bebida alcoólica na minha vida. Não sou contra quem bebe. Estou em festas, em eventos que o pessoal bebe. Estou com as pessoas que estão bebendo ali. Tomo meu refrigerante, meu suco integral de uva. Enfim, minha água. Mas não me atrai mais, não. E assim, para o bolso, para mesmo para a pessoa em si, uma pessoa família. Recentemente a gente bateu um papo com o Flávio Sei. Leandro, aqui na nossa TV Bodega Sei, Nordestina. E o Flávio, ele teve esse problema já Sei. com a família, né? Inclusive ele faz questão de mencionar publicamente, né? Ele teve, o pai dele bebia bastante, né? Ele presenciava, né, a transformação quando o pai chegava embriagado em casa. Mas só que ele, com os 28 anos de idade, ele começou a beber também, o Flávio. Ele passou 10 anos na bebida. Inclusive, ele, né, até fala que não soube beber, né, ele soube beber. Mas teve uma participação importante da família, principalmente da esposa dele ali, para tirá-lo, né, puxá-lo daquele caminho. E acabou deixando aquele vício da bebida. O senhor deixou conta própria, Conta própria. teve a Não. participação da família em Não, mas- resgatar, puxar. eu levo em conta- O senhor sabia beber? Quem sabe beber? É? É difícil, né? Alguns dizem que bebem por esporte. Sabe beber, mas a gente sabe que muda. A pessoa muda, a personalidade da pessoa muda. No momento que você toma e gera a bebida alcoólica, a personalidade muda. Eu acredito, eu vou ser bem sincero aqui. Eu acredito muito em orações. Mãe evangélica, mãe orava, eu acho, dia e de noite, para que eu pudesse deixar. E aquela atitude que eu tomei, de mim para mim, falar como GC Quirino, eu acho que também foi devido às orações. Foi devido às orações e daí acabei deixando, de fato e de direito, de ingerir bebida alcoólica. Hoje eu tenho medo. Posso dizer a você, não enjoei a bebida, o gosto dela, o amargo, de forma alguma. Hoje eu tenho medo de beber e ter que mudar a personalidade do que eu sou hoje. Eu sou uma pessoa mais presente, uma pessoa mais família. Já bebi em frente ao meu filho Humbertinho, quanto menor, e tinha medo dele se espelhar em mim mesmo, né? Como aconteceu com o próprio Flávio Leandro. E não é aconselhável você beber próximo à criança, próximo aos seus filhos, que aquilo ali pode ser espelho futuramente, para que ele possa também enveredar por esse lado aí. Hoje o senhor está na prestando serviço para o Santa Cruz Online. Santa Cruz Online, Reportagens Aviões de Comunicação e policiais. Mídia, Vale FM, Como é o dia a dia do repórter de delegacia? Dá madrugada tempo também. Né? namorar, não, né? Sim, com certeza absoluta. E é? Dá, com certeza absoluta. Você hoje está mais Manhã, moderno. de tarde, Hoje noite, está mais moderno. madrugada, O que eu passei por lá, eu dava tempo. tá mais moderno. Então não tem hora, Paulo, para se trabalhar, principalmente nessa área, cara. Eu chego. Eu não entendi porque o Eduardo ficou rindo ali. Ele riu? Foi, ele disse, Você escutou? quando Ele- você disse, hoje não tem problema, qualquer hora. Não, qualquer hora é hora. Eu não tô levando pelo lado pejorativo aqui, não, mas Sei, quer dizer quando que se eu tô- traz para o trabalho, quando se traz para o trabalho. Agora, é o seguinte, mexe muito com a mente. Você não pega em peso, você não pega em tijolos, em telha, em algo pesado, você não está trabalhando em uma construção. Agora, com a mente, mexe demais, cara. Tem Resumindo, madrugada é cansativo. muito. É cansativo demais, mas gratificante, porque a gente faz o que gosta. E como a gente já tem essa linhagem em meio ao mundo da segurança pública, fica mais fácil para a gente administrar tudo isso e realizar o nosso trabalho. É importante. E o meu prazer é quando você faz uma matéria e chega ao conhecimento das pessoas no outro dia. Não é toda hora que alguém vai estar na delegacia para tomar conhecimento sobre os fatos ou próximo de algum acontecimento. E a gente hoje somos esses portas-vozes. Eu como tenho vários portas-vozes, como eu escuto rádio de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, eu também tento passar isso para quem nos acompanha. Foi a matéria que o senhor fez assim que mais chamou a atenção, assim? Aquela que você disse, não, essa aqui foi a matéria
Que valeu a pena mesmo fazer isso. Cara, já teve tantas, né? Agora, pra vir em mente agora algo específico. Mas teve uma matéria que me marcou pela imagem. Pela imagem, não pela repercussão da matéria. A repercussão da matéria, eu acho que a que repercutiu mais na minha história foi a da cobra, né? Agora, recentemente. Com o cidadão foi com aquela jiboia lá em Cacimba de Baixo, não, em Poço Fundo. Ele pegou a cobra em Cacimba de Baixo, na área rural aqui em Santa Cruz, era carrapicho. Foi para Poço Fundo e, como foi exclusiva a matéria junto com ele, que passou em alguns telejornais a nível estado, foi a que chamou mais atenção. Mas em imagens, de verdade, eu vou ser bem sincero, cara. Recentemente um cara foi atropelado ali na PS-160. Estraçalhou o cara. Eu fiquei com aquela imagem na mente. Pra dormir, pra isso e aquilo. O cara ficou só, como se diz o outro, um mulambo. Um atropelamento que aconteceu entre Santa Cruz e Pão de Açúcar recentemente. Aconteceu. Então são imagens que às vezes chocam de você observar. Olha que eu não levo muito mais pela questão emocional. A gente tem que trabalhar nessa área, tem que deixar o lado emocional de lado. Recentemente estive aqui num acidente de moto ali. A família chega, a gente sabe de todo o drama, de toda a dor que a família está sentindo. Mas se você for sentir a dor dessas pessoas, você não vai estar preparado quando a sua dor e quando alguém da sua família acontecer algo inesperado. Então a gente tem que se preparar para esses momentos. Lamentável, a gente lamenta, mas são algumas ocorrências que chamaram a atenção. Interessante assim que não tem hora para acontecer. Né? Não. De forma alguma. De forma alguma. E você está com sono ali, mas você tem que fazer, você tem um compromisso. De 7 horas da manhã a matéria está mastigadinha, você faz a gravação, edita, você produz, já manda pronto para. Eduardo sabe muito bem que a gente fazia isso lá. Eduardo era quem recebia essas matérias, colocava no ar lá no Rota da Notícia, no Independente, entre outros programas lá no Santa Cruz Online. E sou eu, e depois de eu, sou eu de novo. Então é dessa forma e vamos em frente. E o cara vai doidar? Não, pra mim tá tudo bom. Já tudo bom. Sabe dançar já a música? Qual E a o cara vai doidar, é? Ah, sim, porque tem essa letra, né? Não, Que agora. pra fazer sucesso não precisa muito, não. Só isso, Só. só vai endoidar É. e pegou. Pegou. Cara, os bonecos reborn vão fazer música pra aqueles bonecos. Vai também, vai. Vamos para os bebês. Já estão comprando noiva já. Paulo, de primeira. Estão comprando noiva. Noiva também? É, eu vi a mulher reclamando ontem. Cara, Só interessante. estão Né? comprando noiva agora. Eu quero saber se a noiva rebote vai varrer a casa, fazer café, lavar roupa. Já estão fazendo Ela tava revoltada. crianças com semelhante às que as pessoas já têm de verdade, né? Que é os seus filhos, a face. Eles já fazem, a fábrica já, você pede na fábrica e se quiser, por exemplo, um boneco rebô tipo Paulo Viana, vai vir com a sua fisionomia. Aí um Paulinho. Já imaginou um Paulinho? Ai, Já imaginou? Então, de primeiro, as bonecas se chamavam calungas. Calungas. Essas meninas de 16, Falar em 17... Calunga, você abraçar Calunga, lá em Poço Fundo. Alô, Calunga! Tá ouvindo a gente. Um abraço pra ti, O rapaz. trabalho faz mal planejado. Coisa né? boa. Um abraço Calunga, que é popularmente conhecido como furunco. Calunga conhecido. É, furunco. Legal. É. Aí tem Zé de Cícero em Cacimba de Baixo. Alô, Zé. É Zé de Cícero. A Zé. Que é o famoso, conhecido popularmente. Zé trabalhou muito ali na segurança ali do Isso. empresa aqui, né? É conhecido como Zé da Rosca. Pronto, você tá trazendo uns nomes exóticos aqui. Anderson Figueiredo. Que é conhecido o como famoso Baiba. Sei. abraço, Faz alusão a Anderson. mais algumas pessoas? Tem mais alguém? Alivaldo Araújo? Tem um menino que trabalhava aqui no Meu subprefeito da Magana, Alivaldo. Damião do Pastel. Ele é conhecido por quem? O menino trabalhava lá com ele, o apelido dele é Furico. Legal, muito bom, cara. Que agora isso é um Messias Chaga conhece muito, sabe? Muito, os apelidos. Eu tô perguntando a você, se a gente for para o lado de Messias... Caçote. Se for para Messias, cara, eu vou dizer uma coisa, era um programa todinho só de apelidos aqui. Messias tem Botar disso. apelido aqui. Ele tem diço. Zé do Manu, Conhecido por ligado quem? com a gente, o apaixonado da meia-noite. Tem um homem na meia-noite, ele é o apaixonado da meia-noite. Apaixonado da meia-noite. Cara... Se quiser do Manu, Primeiro que andava na segundo as meia-noite, histórias, fala sei. do futebol, que o senhor tá ligado, narração, tudo. Tem muito xingamento, né? Tem. Nos esportes, principalmente quando se tem a derrota, quando uma coisa e outra, o goleiro falha. Sim. Né? E principalmente com o juiz. Né? Coitado sofre, meu amigo. Aí as histórias, dizendo Manu, sempre ia apitar os jogos. Aí a mulher, deixa eu ir contigo, Zé.
Não dá certo pra ir não, velho. Não dá certo não. Mas só que ela aperreou tanto que o dia disse, bora. Pronto, aí levou. Vai. Foi acho, na zona rural aqui, acima de baixo, os barris. Aí levou a mulher. Chegou lá, quando ela ficou assistindo, ele foi, Mulher e mãe? Teatro? ele foi apitar. Aí quando terminou o primeiro tempo, aí saiu os cabos. Filho da rapariga! Ah. Corno! Aí quando terminou o primeiro tempo, o pessoal pro vestiário e tal, aí veio, passou o carro. E aí, mulher disse, vamos embora. Ele disse, não posso ir agora não, tem que terminar o jogo, apitar o segundo tempo. Disse, não, vamos embora que você não é isso que estou dizendo. Estou dizendo não. Se você não for familiarizado com futebol, mulher de árbitro, mãe de árbitro, Não então vá. não vá. Evite de ir a um campo de futebol de verdade, porque você vai passar constrangimento lá. Então é isso, Paulo. E a história aí é verídica. Então vamos em frente, né? Vamos em frente. Não tem muito tempo ainda, né? Vamos embora. Vamos em frente. Vamos Eu falar, vamos falar. Vai Eu tô falar. aqui. Vamos embora. Falar tudo e mais um bocado. Mais um pouco, você pode perguntar, fique em aberto. Minha vida é um livro aberto. Pronto, a gente tem que deixar a laminha para o próximo. Então vamos deixar para o próximo. Prazer tê-la aqui na nossa bodega Coisa nordestina. tão boa, rapaz. Foi 60 minutos já. Obrigado por ter aceito o convite. Me diga aí, 60 minutos de programa já? E... 1h10? Tempo voa, Não, tempo. velho. Eu já tô vivenciando já o final de ano já, de 2025. Até a próxima, se Deus quiser. Meu cabelo tá assanhado. Ó, tirou o chapéu do ar. trabalho. Aqui. Tirou o chapéu. Cara, que Beto. cabelo Ô, assanhado, Beto, é meu. curiosidade, Beto. Sou muito tempo. muito tempo cabelo grande. Usou o cabelo grande assim. Gostei de usar um bonezinho. Não tirava o boné, o chapéu pra. Nem pra dormir. Eu não sei. Aí nem perguntar. Alivia, né? Ei, Livaldo Augusto. Era alguma superstição, não? Não era nem promessa, nem superstição. Só mesmo a forma de ter o cabelo grande ali. Mas nada de superstição. Era só chamar a atenção mesmo. Só. Aqui, Eduardo, foca aqui. O cabelo tá assanhado. Estamos aqui no Passar o podcast. gel. Na bodega entra qualquer pessoa, né? Entra. Então Mas pode entrar assanhado. J. Lima tem De boné, tem um gel? Tem um gel que dá o jeito. desse É cabelo chamado aí. as pastas capilares. É? Jota, por gentileza, Jota, depois me manda aí no privado As fragrâncias. quais as fragrâncias dessas pastas para que eu possa deixar meu cabelo mais assentado, né? Para que a gente possa participar de alguns E se eventos, for pra- festa, aniversário, E se for casamento. pra pintar, aí é com o Hildo Teixeira. A parte da estética, Hildo e Jota. Um para assentar o cabelo e o outro para Isso, pintar. pra pintar. Alô, Hildão, homem de capoeiras. Um abraço para ti, Teixeira. E o Teixeira, ele pinta na quinta-feira, ele pinta o cabelo. Na sexta, ele toma uma. E no sei. sábado, vai pro arraial. Quer dizer E que no todo domingo final de descansa. semana é assim, é? E no domingo descansa. Pronto, tá resolvida a parada. Cara, que final de semana de Hildo, né? Valeu, Hildo. Obrigado aí pela audiência. Paulão, não, abraço, tudo de quem bom, agradece sou eu, cara. Eu tinha muita coisa pra falar sobre a nossa vida, a nossa história. Vai haver outras oportunidades, eu acredito. Quem sabe em outros podcasts da vida, eu e Vossa Excelência juntos, para que a gente possa contar mais um pouco. Você vai ter que contar a sua vida também. Eu quero lhe entrevistar no meu podcast. Tô preparando ali o podcast 24 horas. 24 horas. Não tem o 24 horas forró lá em Camaraú. Acabou. Deixa eu só. O Ministério Público travou, né? Pronto, aí a gente vai criar o podcast agora. Próximo sábado. Deixa eu fazer o VD. O próximo sábado tem o forró lá em Camalaú, 2 atrações do sábado para o domingo, e o forró só volta a partir do meu dia no domingo, né? Aquelas 24 horas, o Ministério Público deu uma travadazinha ali por conta até mesmo da segurança do evento. Mas tudo bem. Faz Prefeito 12 Mira no- Mariano, Camalaú, 12 um abraço no pra dia, ti. 12 na outra. Quem? 12, aí descansa, dorme. Aí descansa. faz a Mas outra vai lá, 12. vai lá que dá umas 18. 18 horas de festa. Valeu, Paulo, valeu. Valeu, Beto Melo. Abraço a todos conversando vocês. Valeu, conosco Dudu. Aqui no nosso podcast Bodega Nordestina. A todos um forte abraço, fique na paz e lembre-se, o que o mundo joga fraco, Deus escolhe para confundir os fortes. Programa Bodega Nordestina com Paulo